A Adobe adquiriu recentemente o conjunto de plugins Skybox da Metal. É um conjunto bem grande de efeitos, transições e ferramentas para trabalhar dentro do ambiente 360. Só que eles utilizam muito a placa de vídeo, são todos acelerados a placa de vídeo. Então é importante você confirmar se você está utilizando a sua placa de vídeo. Para isso, comece vindo aqui em Arquivo e acesse a opção de Project Settings no final da lista. Aqui em Project Settings, acesse Video Rendering and Effects e determine que você quer utilizar a sua placa de vídeo. No meu caso, a minha é no sistema CUDA. Para você, pode ser que apareça, por exemplo, OpenCL. Na sequência, clique em OK. Além disso, acesse aqui Editar, Preferências. No Mac vai estar em After Effects Preferências, Previews. E aqui em Previews, ligue aqui VR, Aggressive GPU Memory Use for VR. Em outras palavras, ele vai utilizar uma versão agressiva de uso de memória ao utilizar VR. Ligue se você estiver tendo problema de desempenho, se não, deixe desligado. Quando terminar, clica em OK e já está tudo configurado para utilizar a placa de vídeo. Nas novas ferramentas de VR do After Effects, adquiridas da Metal da Skybox, que agora fazem parte do After Effects, a gente encontra uma opção para extrair um mapa de cubo. Em outras palavras, ele vai converter o tipo de projeção para um tipo de projeção que é um cubo tridimensional, que você vai ter uma câmera centralizada e vai ter todos os planos em volta desse cubo. A vantagem é que ele planifica as formas e você perde essas distorções que você vê, características comuns do vídeo 360. Fazem parte da projeção. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente seleciona o nosso vídeo já numa composição, vem aqui em Composition, VR e Extract Cube Map. Clica aqui, ele vai abrir uma janelinha muito simples de utilizar, onde você marca qual composição que você está utilizando como base, define uma resolução. Aqui ele utiliza muito a performance da sua placa de vídeo, então se colocar algo como High ou Ultra, ele vai pesar bastante, médio já é o suficiente. Só aumenta se você realmente estiver percebendo que está perdendo um pouco de nitidez no resultado final e você quer mais nitidez. No caso, vou deixar o meu como médio. Vou dizer que eu quero utilizar plugins 3D, que assim, quando eu estiver trabalhando com essa imagem, eu tenho mais possibilidades na hora de fazer a composição. E aqui, se você estiver utilizando também plugins bidimensionais que distorçam as bordas. Por exemplo, se você quer aplicar algum efeito de Displacement Map e você está com medo que as bordas podem ficar mal encaixadas. Daí ele vai tentar fazer um stitch melhor, ele vai fazer uma fusão dessas bordas. Mas, de preferência, evite utilizar esses efeitos. Utilize só os efeitos da própria Skybox, que agora foram adquirido pelo After Effects, os plugins que têm o nome VR no começo. Assim, você não precisa utilizar nenhum tipo de blending, de mescla a mais nas bordas. Quando você terminar de configurar tudo, basta clicar aqui em Extract Cube Map. Vamos entender o que ele está fazendo. Vou tirar essa janela aqui do lado e a gente vai acessar aqui o nosso painel de Project. A gente vai ver que a gente tem aquela cena ainda, e essa cena está sendo utilizada uma vez dentro de um mapa de conversão. Então, eu vou clicar aqui no mapa de conversão, a gente consegue ver ele aqui planificado. A gente não tem mais aquelas distorções, mas ele está dentro de uma cruz, porque essa cruz vai ser depois o encaixe do cubo. Se a gente selecionar agora aqui a pasta de Output, a gente consegue ver que a gente tem um preview, uma saída e uma edição. Qualquer edição que você for fazer, você vai fazer aqui em edição, você vai dar um duplo clique, e ele vai abrir aqui o mapa de edição, onde você tem cada uma das faces, e você poderia trabalhar com cada uma dessas faces independentes. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a edição dessas faces, por exemplo, a face de baixo, eu vou vir aqui, segurar o Alt, Option no Mac, e dar um duplo clique, e ele vai abrir aqui no painel Layer, a gente consegue ver aqui embaixo essa face planificada, e eu poderia, por exemplo, retocar esse tripé, e tirar fora o tripé. Por exemplo, utilizando aqui a ferramenta de carimbo. Vou dar um Ctrl clique na tela e arrastar. Se eu quero definir também um feeder para as bordas desse pincel, eu tenho que utilizar aqui o painel Brushes e utilizar aqui o Hardness para aumentar ou diminuir o feeder. E daí eu vou retocando com um pincel normal, é como se fosse um pincel do Photoshop, mas no caso aqui é dentro do After Effects. Mas a ideia, o trabalho em si desse pincel é igualzinho. Eu vou fazer aqui um retoque rápido, só para ilustrar, mas sempre que usar o carimbo, faça isso com capricho, para que você não perceba repetições na textura. Também ninguém vai ficar olhando para baixo no meio da projeção, mas é interessante sempre fazer com capricho, tá? Eu estou fazendo aqui rapidinho só para ilustrar. Muito bem, terminei a face 6. Vou voltar aqui na composição. A gente não está vendo a face 6, então eu vou mudar aqui o meu ponto de vista de câmera ativa para Custom View 1. E o que a gente vai ver nesse Custom View 1 é que ele criou realmente um cubo,
e a gente consegue navegar em volta desse cubo usando aqui Orbit Camera, a câmera de girar em volta. Agora eu vou clicar aqui, eu vou girando, e aqui a parte de baixo já consegue ver que está retocada. Beleza, vamos ver agora como é que fica o resultado final. Você tem aqui o output, que seria a sua saída, aqui é onde você realmente vai renderizar. Quando ele não atualizar, basta você voltar no painelzinho e clicar em Refresh. Você clica em Refresh, ele vai procurar alguma atualização e já vai atualizar em todas as comps. A gente consegue ver aqui como ele atualizou embaixo. A gente consegue ver isso tanto aqui em Output, quanto se a gente vir em Preview. Preview vai ser já uma versão mapeada em 360, com um efeito aplicado, um efeito que a gente vai testar depois, que é o efeito de Sphere to Plane, que ele vai pegar a sua projeção, né, que era para ser esférica, por enquanto ela estava plana, né, e ele vai transformar esse plano numa esfera. E daí você vai ter uma câmera também, já criada automaticamente, onde você pode navegar. E a gente consegue apontar aqui para o chão, e eu consigo ver que o remendo já está feito, e eu já tirei ali o tripé. Simples, não? Quando você for renderizar, você não vai renderizar essa versão de preview, a não ser que você não queira mais que seja um 360, e sim uma imagem bidimensional normal. Você esteja extraindo uma imagem bidimensional do seu vídeo 360. Se esse for o caso, tudo bem, utilize o preview. Agora, se você quiser a imagem ainda como um 360, como um VR, você utiliza a opção de Output. Você vai ter sua imagem toda aqui no seu formato EQ retangular, que é o usado para projeção, que você vai postar no Facebook ou no YouTube, na mídia que você achar mais interessante. Uma outra vantagem também dessa projeção é que você consegue facilmente fazer alguns sistemas de traqueamento. Quando você pegar aqui a versão Conversion, que é ela assim planificada, ele não tem mais as distorções e a imagem fica mais reta. Se tivesse algum tipo de movimento de câmera, ficaria um pouquinho mais simples de fazer aqui o traqueamento, a análise, para aplicar alguma alteração, algum tipo de retoque que tenha que seguir o movimento da câmera. Então a ideia basicamente é você tirar daquele formato EQ retangular, que tem as distorções do EQ retangular, e transformar numa versão planificada para facilitar alguns ajustes. Com o novo comando Create VR Environment, você consegue criar uma projeção VR inteiramente dentro do After Effects, sem precisar de nenhum vídeo nem nenhum outro tipo de fonte. Basta você vir aqui em Composition, VR, Create VR Environment, e ele vai abrir essa janelinha. O primeiro passo nessa janelinha vai ser criar uma master, que seria a sua composição base. Você vem aqui em Create New VR Master, determina aqui um tamanho, um frame rate e uma duração. Eu vou mudar aqui o frame rate para 24 e a duração, vou fazer um exemplo curto, com uns 10 segundos. Na sequência, determine se você quer utilizar a câmera de um nó ou de dois nós. A de dois nós é a câmera padrão do After Effects. Se você quiser ter um nulo também para ajudar na hora do controle da câmera, você quer que a câmera esteja no centro. Nessa caixinha, você vai utilizar algum efeito de ambiente 3D. Por exemplo, você quer utilizar o 3D Element, ou você quer utilizar o efeito Mirror da Red Giant. Tem vários efeitos muito legais que utilizam o ambiente 3D. Aqui no exemplo eu vou mostrar só com efeitos nativos, porque daí todo mundo pode utilizar, mas o mais legal disso é você utilizar realmente efeitos 3D, como o 3D Element, para que você possa trazer objetos tridimensionais, criar uma maquete tridimensional dentro da sua projeção VR. Finalizando, você clica aqui em Criar VR Master. Clica nesse botão e ele vai criar a comp base que você vai trabalhar. Nessa composição você pode daí colocar os seus elementos que vão participar desse ambiente 3D. Então eu vou fazer aqui uma projeção bem simples. Eu vou pegar aqui um texto, vou escrever aqui qualquer coisa. Para que a gente consiga sentir bem a composição 3D, eu vou ligar aqui ela como um cubo. Dentro das suas propriedades, eu vou vir aqui em Change Rendering. E eu vou mudar o seu sistema de render de Classic 3D para Cinema 4D. E clico em OK. Dessa forma, eu consigo adicionar algumas outras propriedades, como por exemplo extrusão, dando extrusão para o texto. O texto não está aparecendo aqui na tela, porque ele está fora aqui do posicionamento da câmera. Eu pus aqui a posição dele mais para trás, para distanciar ele, e ele já apareceu. Só movimentei ele aqui assim mais para trás. Então está ali o meu texto, um pouco mais para trás no cenário. A gente consegue ver que agora ele tem uma profundidade, porque dentro das suas propriedades, depois que eu mudei o sistema de render, eu vim aqui em Geometric e dei aqui um pouco de extrusão. Não fica muito bonito a princípio, porque a gente ainda não tem efeitos de luz. Também vou colocar aqui um pouco de chanfro, colocar aqui um chanfro côncavo. E a gente vai ter que jogar alguma luz para a gente perceber bem. Então eu vou criar uma nova luz. E essa nova luz eu vou colocar aqui como um spot.
com uma intensidade maior, com um ângulo bem grande. Vou dar um OK. Agora ele já criou a luz, daí a gente já consegue perceber melhor o volume. A luz está aqui em cima. Acho que ela está pegando legal no objeto, não vou mexer muita coisa na luz. Talvez só jogar ela um pouquinho mais para trás. Agora eu vou criar um chão. Então eu vou criar aqui um novo sólido. Esse novo sólido eu vou aplicar um círculo, dando um duplo clique no círculo. Ligo o 3D. Vou clicar aqui para rotacionar ele 90 graus em X, para deixar ele deitado. Vou vir no seu Position e vou mover ele mais para baixo. E para ter certeza que ele está alinhado com o objeto, vou mudar sua câmera para Custom View 1. A gente consegue ver que ele está mais para frente. Vou puxar aqui mais para trás. Agora eu vou mudar para Front. E vou ajustar a tua altura, colando aqui mais próximo do objeto. Ok, agora eu vou voltar para Active Camera. E nesse chão, eu vou vir aqui e abrir as suas propriedades. O chão é a camada de cima. Vim em Material Options e pedir que ele vai receber reflexos. Assim ele vai ter o reflexo do texto que está acima dele. Junto com o reflexo do texto, ele vai ter também o reflexo do environment, do ambiente, que está bem escuro. Então a gente vai conseguir ver que vai aparecer o texto, mas também vai ficar tudo bem escuro em volta. Eu vou pedir que o reflexo seja menos nítido, o que pesa um monte para a placa de vídeo, fica bem pesado. Então você só utilize com moderação, se o seu computador aguentar. Que ele está indo bem por enquanto. Eu também baixei bastante a qualidade do render. Se quiser controlar essa qualidade do render, você vem aqui nesse raio e você vem em Fast Preview Preferences. Em GPU Information, você pede para ele utilizar a placa de vídeo. Aí você volta depois no raio e vem também em Render Options. E agora em Render Options você determina aqui a qualidade do preview. Se você já utilizou a placa de vídeo e ativou ela, e ele suportou a sua placa de vídeo, você pode colocar uma qualidade mais alta. Se você não está conseguindo utilizar a placa de vídeo, coloque uma qualidade bem baixa. No caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, 25 para ficar um número redondo. Dá um OK. Ainda não é a qualidade mais alta, então vai continuar aqui com umas falhinhas. Mas, por exemplo, tá legal. Eu vou criar aqui um segundo texto. Dar um Ctrl D. Escrever uma outra palavra. Vou escrever aqui, por exemplo, treina web. E eu vou mudar a posição dele, com Position, para o lado oposto. Então, eu vou movimentar agora ele para trás da câmera. Ele vai cruzar aqui a câmera. E daí eu vou puxar para o lado oposto, virando ele para trás da câmera. Eu vou mudar aqui para Custom View 1 e a gente vai conseguir ver que ficou desse lado. Eu vou ter que fazer o chão maior daí, para que ele abranja os dois objetos. Então, vou aumentar aqui bastante a escala. Aumentar mais um pouco a escala ainda. Vou pegar aqui e mover mais para frente. A gente vai ter que ajustar um pouco a luz também, para que a luz consiga iluminar os dois elementos, ou fazer uma nova luz. Eu vou dar aqui um Ctrl D e vou rotacionar essa nova luz para o lado oposto, virando aqui 180 graus. Mover ela mais para trás. Assim eu ilumino os dois lados. Aí você vai fazer isso com bastante capricho, conforme você está montando. Eu estou fazendo aqui rapidamente, só para ilustrar. Então a posição da luz ainda não está perfeita, não está exatamente como deveria ser. Mas dá para ter uma ideia do que a gente está fazendo. Essa luz acabou ficando visualmente mais intensa, então eu vou diminuir a sua intensidade. E dar um OK. Muito bem, voltar agora aqui para Active Camera. E a gente montou aqui um cenário super simples, tá? Que é só uma ideia do que poderia ser. Eu acho que eu vou até, para ficar um pouco mais interessante, adicionar um novo sólido. E nesse novo sólido eu vou aplicar um efeito também de 3D, é o Particle World. Assim ele vai criar um monte de partículas. Aqui nas partículas eu vou aumentar a sua produção, para que ela seja bem larga. Aumentando aqui o Radius para todos os lados, para que fique um objeto bem grande de produção. Vou aumentar aqui o Birth Rate, que aumenta a quantidade de partículas que ele está emitindo. A gente consegue ver que agora tem várias partículas. Posso vir aqui em partículas também e ajustar o seu tamanho. Vou mudar aqui para Shaded Sphere, diminuir o tamanho de início e aumentar o tamanho de morte. Aqui a gente tem um controle de variação de tamanho. Aqui as cores. Vou fazer aqui um branco com um cinza, para que ele vá escurecendo conforme ele vai morrendo. Aqui é a cor de nascimento e a cor de morte. A gente tem a longevidade, que é o que determina quanto tempo demora para ele morrer. E assim as bolinhas vão ir caindo, ó, tá vendo? Eu estava configurando pelo começo, aí tive uma impressão errada de tamanho. Então deixa eu diminuir aqui a quantidade, aumentar ainda mais a área de aplicação. Aqui tem bastante profundidade, largura. Aqui vocês podem brincar bastante, esse plugin é bem interessante para gerar partículas e é nativo do After Effects, sem você não precisar comprar nenhum plugin. Bom, acho que já está interessante, a aula não é sobre partícula, então já tem aqui uma ideia e a gente pode ir para o próximo passo.
Então a gente criou o nosso master e criou uma composição. Vale a pena nesse passo salvar o que você está fazendo. Para a próxima etapa, eu vou ter que temporariamente desligar o Ray Tracer de 3D. Então eu vou em Composition Settings, vou selecionar aqui 3D Rendering e vou voltar para Classic 3D. Dou um OK. A diferença é que vai sumir o reflexo, vai sumir a profundidade. Agora, eu vou selecionar aqui o painel de Create 3D Environment, criar um novo VR a partir de uma composição selecionada, que vai ser a Master. Configuro tudo igual, tinha configurado antes, e clico em gerar um VR Output. Agora, ele gerou aqui uma projeção equiretangular a partir de uma mistura de várias câmeras. Ele vai criar as 6 câmeras que estão combinadas numa câmera principal, que é essa daqui. Então aqui é a câmera principal, dentro a gente tem cada um dos 6 lados, então tem cada uma das subcâmeras. Como a gente consegue ver aqui, a parte de baixo, a parte de cima e assim por diante, tem cada uma das laterais. E ele cria também o output, que é o que você precisa para mandar dentro do site que você quiser salvar essa projeção. Eu vou pegar esse output e colocar numa nova comp, e essa nova comp eu vou dar o nome de preview, que ele nesse caso não gerou nenhum preview. E agora que ele clicou aqui dentro de preview, eu vou vir aqui em efeitos e presets e aplicar Sphere to Plan. Assim a gente consegue testar como vai ficar. Para testar, tem que criar uma nova câmera, layer, novo, câmera, uma câmera de 15 milímetros. E a gente consegue testar a projeção. Então a gente tem de um lado aqui escrito After Effects, e se a gente começar a girar para o outro lado está escrito Treina Web, que eu deixei muito próximo da câmera, vou ter que afastar um pouquinho. E se a gente girar aqui de novo, escrito VR After Effects. Se eu andar mais para frente, as partículas vão começar a cair, e a gente consegue ir girando e vendo aqui as partículas em volta do ambiente 360. Vou fazer uma alteração. Então eu vou voltar para a composição principal, vou selecionar a palavra Treina Web e vou afastar um pouquinho, movendo ela aqui mais para trás. Eu vou movimentar também a palavra After Effects mais para trás. Agora eu vou clicar aqui em Refresh, ele vai reprocessar, e se a gente voltar aqui para a comp principal, a gente já consegue ver que ele atualizou. Vou selecionar Preview, e agora em Preview, a gente consegue ver como eles ficaram afastados um em relação ao outro. Então já automaticamente fez as modificações. Beleza, eu vou voltar para a comp principal, clico no botão direito, Composition Settings, volta aqui o 3D Rendering para Cinema 4D. Clico em OK, e ele voltou ali o reflexo e a profundidade. Eu diminui um pouco mais a qualidade, diminui agora para 10, porque vai ficar bem pesado. Clico em OK. O problema é que se eu clicar em Refresh, como esse Cinema 4D é bem complexo, esse refresh ele não faz. A gente já visto como fazer simplesmente alterações como distância e cor e tal, ele vai atualizar e vai repetir em todas as composições. Porém, o tipo de rendering ele não atualiza corretamente. Então o que eu vou ter que fazer aqui é manualmente acessar cada uma dessas composições e ligar em cada uma delas. Então, você abre a pastinha, acessa a composição, aperta Ctrl K, vem aqui em 3D Rendering e muda para Cinema 4D. Clique em OK, você vai fazer isso para cada um deles. Eu vou acelerar aqui o vídeo, mas é basicamente passar cada um deles e mudar o sistema de render. Depois você pode acessar novamente o Output, e você vai ver que aqui na sua versão planificada já vai estar tudo certinho. A gente consegue ver a profundidade em cada uma das palavras, assim como o reflexo, que está bem bonito. E vou selecionar agora o Preview, e aqui no Preview a gente já consegue ver as partículas, assim como o reflexo e o acabamento geral da imagem. Dentre as várias opções novas de VR que a Adobe adquiriu da Metal, a gente encontra também um painel novo. Você vai acessar esse painel vindo aqui em Window, e no final do painel, procurando aqui por VR Comp Editor. Ele vai abrir essa janelinha, que a princípio parece minúscula, mas ela vai expandir bastante as opções. Então coloque num espaço onde você tenha bastante área para poder ver todas as opções. Então vou deixar aqui do ladinho e vou aumentar bastante para eu conseguir ver todas as opções do painel. Qualquer coisa, você pode fechar outros painéis, clicando no menu, clicando em fechar. Assim você ganha ainda mais espaço. Dentro desse painel, você tem dois botões. Um botão para adicionar uma edição bidimensional e um botão para adicionar uma edição tridimensional. Basicamente, se você quiser fazer uma edição sobre uma superfície plana, use 2D. Se a sua edição vai envolver plugins, efeitos e posicionamento 3D, você vai utilizar esse botão. Você pode utilizar eles dois misturados no mesmo vídeo quantas vezes você quiser. No caso, eu quero uma edição bidimensional primeiro, para a gente remover esse tripé que aparece aqui super distorcido. Então, vou clicar aqui no botão de adicionar uma edição 2D.
Você clica aqui, ele vai perguntar qual que é a sua comp base, na sequência qual que é a largura desejada para esse retoque e o aspecto. Você pode também determinar se você quer utilizar uma câmera de 2 nós, você quer ter um null para ajudar a centralizar melhor a câmera, e você quer deixar a câmera no meio da composição, quer dizer que a profundidade é posição 0. E daí você pede aqui se quer adicionar uma edição 2D. Pronto. O que ele fez? Ele vai criar um conjunto de composições, que está aparecendo aqui do lado, e você tem uma subcomp, que é a edição, e uma outra comp, que é o output. Em output, vai ser sua saída final. Em edição, é onde é para você editar. E daí ele faz umas comps adicionais para conseguir mapear corretamente. Você não precisa navegar entre essas composições. Utilize sempre esse painel para facilitar. Você quer mudar a edição que você acabou de criar? Clique em Edit. E ele vai abrir a composição com o nome de edição. Você quer agora ver a saída final? Clica em Abrir Output e ele vai abrir a saída final. Muito simples, né? Então, eu vou clicar aqui que eu quero vir nessa edição. Vou vir em Properties. E em Propriedades eu vou dar um novo nome. Vou chamar aqui de Retoque Tripé. Dou um OK. E agora ele vai chamar ali de Retoque Tripé. E eu sei para que serve essa edição. Bom, como é que eu posso retocar o tripé? Primeira coisa, eu tenho que selecionar a ferramenta de órbita de câmera. Agora eu navego até onde eu quero retocar. Na sequência, seguro a tecla Alt e dou um duplo clique na camada, para ela abrir no painel de Layer, onde eu posso pegar a ferramenta de carimbo, segurar na tela, Ctrl clique e arrasta para redimensionar o tamanho, ou utilize o painel Brushes. Na sequência, você segura a tecla Alt para copiar uma área, e você pinta sobre outra região, igualzinho no Photoshop. Inclusive tomando os mesmos cuidados para não ter repetição, para que fique uma textura coerente e assim por diante. Aqui eu vou fazer rapidamente para ilustrar, mas sempre tome bastante cuidado, mas faça com bastante cautela, para que não fique repetitivo e não tenha nenhum tipo de área que seja perceptível que tenha um retoque. Terminou de fazer o retoque, você clica aqui em Open Output Render. E pronto, já foi feito o retoque. Se você quiser testar dentro do ambiente 360, aconselho pegar essa camada, que é o output, colocar numa nova composição, Ctrl K para abrir as propriedades, e vou renomear ela para Preview. Agora eu vou colocar o efeito, Sphere to Plan, e vou criar uma nova câmera para a gente poder navegar, vindo em camada, novo, câmera, 15mm, dou um OK. E a gente pode usar aqui a navegação para navegar pelo cenário, e a gente consegue ver aqui no chão como o tripé não existe mais. Você vai usar essa câmera aqui na hora de renderizar se você realmente quiser planificar. Se você quiser utilizar a versão Eq retangular, que é o que você vai postar no YouTube, sempre utilize essa janela aqui para o render final. Daí você posta corretamente no YouTube, no Facebook, onde você achar interessante. Bom, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Dentro dessa composição, você vai ter aqui uma subcomp, que é a base, e a sua edição. Se você clicar aqui no botão de solo, você consegue ver que aquela camada fica projetada nesse ambiente. Então, ele está, na verdade, colocando a camada original e em cima um remendo. Então, para cada edição que você fizer, ele gera um novo remendo e sobrepõe um remendo sobre o outro. Então, se você quiser fazer outras alterações, eu aconselho fazer outras alterações que não encaixem sobre essa mesma posição do remendo, porque ele vai empilhar um remendo sobre o outro. Vamos fazer um teste sobre isso. E voltar aqui para o Output Render. A gente está aqui na versão final e a gente quer, por exemplo, fazer um retoque numa dessas sujeirinhas no chão. Por exemplo, esse quadrado. Eu quero tirar esse quadrado ou essa árvore. Então, eu vou vir aqui em adicionar uma nova edição 2D. Vou selecionar aqui a camada corretamente. Cuidado para não pegar o preview que a gente acabou de gerar. A gente quer a edição no mesmo lugar de antes. Largura, altura, as outras configurações igual. Clique em adicionar 2D Edit. Ok, ele abriu aqui. Aparece aqui a outra opção. Eu vou chamar aqui de remover toco e clico em salvar. Se quiser deletar também uma edição, você vem em Properties e clica aqui em deletar. Bom, a gente criou as duas. Agora eu vou posicionar a câmera aqui onde eu consigo ver essa pedra e esse toco, sem pegar o tripé. Tá vendo que o tripé aparece aqui? Porque ele sempre puxa da imagem original. E ele vai empilhar esse retoque sobre o outro. Então, se eu tiver aqui aparecendo o tripé, ele vai acabar trazendo o tripé de volta. Então, eu vou mover mais para cá. E eu quero pegar essa área. Vou segurar o Alt, dar um duplo clique, pegar o carimbo e fazer o retoque que for necessário. Então, por exemplo, seguro o Alt, copio aqui e colo ali. E agora eu vou segurar o Alt, copiar aqui e colar aqui assim e remover ali o toco. Perfeito.
Agora eu clico em Open Output Render. A gente já consegue ver aqui do lado como ele sumiu o toco. Se eu pegar a minha composição de preview que eu criei e eu navegar para lá, não tem mais aquele toco da árvore, nem a pedra no chão. Vamos ver como é que isso ficou na composição do remendo. A gente tem aqui a base, a edição 1 e a edição 2. Se eu clicar aqui em solo, a gente consegue ver que desses lados apareceu a segunda composição. Aqui é a primeira composição, com uma pequena intersecção, e aí o fundo. Ok, imagine que agora você quer adicionar um objeto tridimensional na cena. Você quer aplicar, por exemplo, um efeito. Então, você vai clicar aqui em Adicionar 3D Edit. Ele vai perguntar o que você quer adicionar. Então, eu vou colocar que eu quero um null, centralizar a câmera, usar um plugin 3D, que eu posso definir tamanho, e acho que é basicamente isso. Clico aqui em Adicionar um 3D Edit. E agora ele adicionou mais uma opção. Então, eu vou renomear aqui para texto 3D. A gente pode aplicar um texto no cenário. Na sequência, eu vou utilizar plugins em 3D. Se eu quero importar uma composição 3D aqui para dentro, caso eu já tivesse feito uma composição separada, que tem os elementos 3D que eu quero incorporar. Se eu quero fazer um traqueamento de câmera, vai ser o track 3D padrão do After Effects. E daí, se você fizer esse traqueamento 3D, você pode também fazer um traqueamento, obviamente, ou estabilizar a cena. E daí ele puxa essa mesma câmera do track 3D, só que inverte o seu movimento para estabilizar a cena. Se você quiser deletar, também tem um botão de deletar. Clicar aqui em salvar, e ele criou, a gente consegue ver aqui do lado, texto 3D, 3D, já com as suas propriedades configuradas. Vamos clicar ali para a gente poder editar ele. E agora que a gente está dentro dele, a gente pode inserir os objetos aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, e eu vou clicar aqui na tela, e vamos dar aqui o nome de Tailândia, que é o lugar onde ele está. Clico aqui no cubo, e ele já está em 3D. Ele ficou posicionado provavelmente em cima da câmera, então eu vou apertar a tecla P e mover o seu position e jogar ele aqui para trás. Pego aqui as flechinhas e vou ajustar ele, por exemplo, aqui junto com o cenário. Vou fazer algo simples só para demonstrar, tá? E a gente vai duplicar, Ctrl D, movimentar aqui para o outro lado e vamos chamar aqui de Mai Tai. Se a gente quiser colocar alguma coisa no outro lado do cenário, a gente pode fazer isso também. Eu vou girar a câmera, tá vendo que ele já vem com uma câmera. Daí eu vou girar aqui a câmera para o outro lado. Imagine que eu queira colocar alguma coisa desse lado, tipo uma marca d'água. Então eu vou vir na livraria e vou pegar aqui uma logo. Imagine que você queira pôr um logo como marca d'água. Selecionar o logo, jogar ele aqui, colocar ele em 3D, aplicar um efeito para que ele fique inteiro branco. Vou aplicar aqui um fio e pintar de branco. E ele não está aparecendo no cenário, porque ele está provavelmente no mesmo lugar que a câmera. Deixa eu movimentar ele para trás. Ele está ao contrário, então eu vou clicar na rotação e girar ele aqui 180 graus. E posicionar ele em algum lugar. Como a gente está utilizando aqui a opção de 3D, a gente pode girar ele, por exemplo, girar aqui 90 graus para ficar no plano do chão. Imagina que a gente queira que está aparecendo, fazer como se estivesse aparecendo no chão, tipo uma marca d'água. Dar aqui um Ctrl D e puxar para esse outro lado aqui também. Beleza, então eu posicionei lá todos os objetos. Se eu voltar agora, Output Render, ele vai reler tudo e a gente consegue ver aqui o texto de um lado, do outro lado outro texto, aqui no fundo os outros dois textos. Vou apertar Tab para navegar para o meu preview principal. E aqui no preview principal, se a gente navegar, tá ali os textos, todos posicionados certinhos no cenário. E a nossa composição já está feita. Uma coisa diferente que tem aqui entre eles, dentro do 3D, você pode girar aqui a câmera, você pode fazer o que quiser que não tem nenhum problema. Porque na composição para onde ele vai, deixa eu até voltar aqui para o Output Render e dar um duplo clique. O 3D, se eu clicar em solo, ele fica em alfa. Tá vendo que ele está em alfa? Então, se eu girar a câmera, adicionar elementos, eu posso brincar aqui o que eu quiser, que não vai estragar. É diferente do 2D, que ele tem imagem realmente. Se naqueles de edição 2D eu virasse a câmera, deixa eu desligar o solo e vir num desses de edição 2D, por exemplo, do retoque do tripé. Se eu venho aqui e eu giro a câmera, ele estraga tudo. E daí a composição final vai ficar estragada. Então, esses que são bidimensionais, cada alteração bidimensional você tem que adicionar mais um. Para o que é tridimensional, que é para inserir elementos, você pode inserir quantos elementos você quiser, você pode girar a câmera se você quiser, que não estraga a saída final. E aqui é a nossa saída final pronta para renderizar. Junto das ferramentas de VR, há também diversos efeitos. Um dos efeitos a gente já utilizou até, que é o Sphere to Plane, mas eu quero mostrar aqui todos os efeitos que tem. O primeiro deles é o Sphere to Plane. Eu vou repetir ele, mas vou explicar agora com um pouco mais de embasamento.
Basicamente, você tem a sua projeção, que aqui está em REC retangular, e você joga o efeito Sphere to Plane, que você encontra aqui dentro de Effects and Presets, joga ele na sua imagem, e ele vai aparecer aqui do ladinho. Você pode definir qual que é o tipo de projeção que ele tem. Ele normalmente já vai estar ali certo, mas se estiver errado, você pode alterar. Você vai determinar também qual que é a largura de frame da sua composição, e você pode alterar pelo efeito mesmo, ele altera a sua composição toda. E aqui também qual que é a proporção. Por último, ele também tem aqui rotacionar a projeção, caso você queira mudar o posicionamento da projeção por aqui. Embora o ideal seria, para você testar, você utilizar a câmera do After Effects para você testar. Cria uma câmera daí em 15mm, o preset 15mm de câmera. Há também a opção contrária, que é o Plane to Sphere. A ideia do Plane to Sphere é transformar uma imagem que era plana numa imagem esférica. Você não vai aplicar ele normalmente no vídeo, e sim numa arte gráfica. Então, eu vou pegar aqui o logo da TreinonWeb e centralizar no meio da tela. E daí eu vou colocar essa logo em branco, só para ficar mais bonitinho. Ok, então eu coloquei aqui o objeto no meio da tela. E agora eu quero ver o output. Então, eu já coloquei ele numa subcomp. Nessa subcomp eu vou aplicar o efeito Sphere to Plane. E daí, na hora que eu giro a câmera, a gente consegue ver que ele não fica reto. Ele fica assim com essa distorção. Ele fica com essa distorção porque ele, na verdade, dentro da composição é um objeto reto num ambiente que tem distorção. Na hora que eu deixo o ambiente com a distorção reto, compensando a distorção do ambiente, eu acabo criando uma distorção no ambiente, no objeto que era reto. Acho que deu para entender, né? Bom, então eu vou jogar ali o efeito de VR para corrigir, que em vez de ser o Sphere to Plane, vai ser Plane to Sphere. Então ele vai usar o contrário. Joga o efeito no logo, e aí ele não ficou muito certo. É importante se colocar numa pré-comp, Ctrl Shift C. Na janelinha, lembre de mover todos os atributos lá para dentro. Vou chamar aqui de logo pré. E agora eu jogo o efeito nessa pré-comp. E a gente já consegue ver como ele vai lá para trás. Aqui você pode controlar o tamanho que ele vai ocupar da tela. Aí você pode aumentar e diminuir o tamanho por aqui. Você também pode determinar se você quer ter um pouco de desfoque, se você quer rotacionar ele em outras posições, ou o objeto de origem, ou ele em relação à projeção. Então aqui eu giraria o objeto, dá para ver como o objeto é quem gira. Seria útil se eu quisesse, por exemplo, colocar no chão. E aqui é onde eu vou girar ele em relação à projeção. Então, por exemplo, eu vou girar ele para o chão da projeção. Daí a gente consegue ver, se eu girar aqui 90 graus, que eu estou colocando no chão da projeção. Se eu selecionar agora na composição de teste, que é a que tem o efeito de Plane to Sphere, e eu girar para o chão, a gente consegue ver como no chão ele fica perfeitinho. Ainda pensando nesses efeitos de controle, a gente tem um outro efeito que é super importante, que é o Converter. Se você jogar o efeito Converter no seu vídeo, ele vai aparecer aqui do lado, um input e um output. Basicamente, você vai dizer que tipo de VR que ele é e que tipo de VR você quer que ele seja. É interessante para você converter entre tipo de VR, para que ele seja compatível a algum site você vai postar, ou até mesmo numa edição que você está misturando vários tipos de câmeras diferentes VR com projeções diferentes, você mixa elas todas no mesmo tipo de câmera. Então você poderia vir aqui e definir, não quero que seja o retangular, eu quero que seja aquele do CubeMap, que é o que vira um cubo. Então eu vou mudar aqui para o cubo, e ele já transformou naquele formato do cubo. É importante, se você quiser que ele volte ao normal, não deletar o efeito, mas sim redistribuir ele para a posição correta antes de deletar. Porque esse efeito, ele além de converter o tipo de projeção, ele altera o tamanho da sua composição. Tá vendo que agora ela é 4096 por 3072? Porque ele fez aqui a proporção 4 por 3. Eu vou dar aqui um cancelar e voltar agora para a projeção original, que é o equiretangular. Se eu voltar agora, Ctrl K, voltou para ser 2, 4096 por 2048. Um outro que você pode utilizar no dia a dia é o Rotate to Sphere. Se você jogar aqui, ele vai aparecer ali do lado. E o que ele vai fazer aqui é girar a sua projeção. A gente consegue ver que ele alterna a rotação da projeção para redefinir qual que é a sua pose de início. Se a gente voltar agora para a projeção de teste, passa a ser essa pose de início. Se a gente voltar ali e girar novamente, eu vou redefinir aqui a pose de início para ser uma outra pose de início. Se eu colocar aqui no preview, agora a gente consegue ver que é o céu. Basicamente, o que está aqui no centro é o que você vai ver como a sua pose de início. Com isso, a gente terminou de ver os efeitos de configuração. Os próximos efeitos são de acabamento. Aqui a gente tem efeitos bem simples e muitos que você encontraria efeitos nativos do próprio After Effects. Por exemplo, o Blur tem desfoque direto no After Effects. Mas a diferença é que esse Blur
ele já corrige as laterais do desfoque para que quando ele estiver fazendo o envelope 360, ele faça a curvatura 360, ele fique certinho contínuo. Se você usar um desfoque normal, você vai ver um vinco, uma falha nos encaixes. Então, sempre que vai fazer acabamento, seja desfoque ou nitidez, utilize o da categoria VR. São bem simples a ideia. Basicamente, o blur vai desfocar. Se você quiser desfocar a imagem, por exemplo, para ser um fundo por trás de um texto que você está aplicando, ou de um logo. Tem a aberração cromática, e daí você tem aqui um ponto de centro da aberração cromática, que vai ser onde ela vai estar mais intensa. Você pode movimentar para qualquer direção do seu ambiente 360. Aí você tem controle aqui da propagação do vermelho, do verde, assim por diante. Basicamente, é um deslocamento dos canais RGB. Tem esse efeito de gradiente de cor. Você pode aplicar as coresinhas se achar mais interessante. E pode fazer uma transição com a imagem. Funcionaria melhor como um fundo, se você quer por cima aplicar algum tipo de objeto. O denoiser, que é para remover um pouquinho de ruído, eu acho ele muito forte, mas a ideia é basicamente remover ruído da imagem. Você tem o Digital Glitch, que vai fazer esses efeitos de deformações na imagem, como se fosse tipo uma deformação digital. Você tem vários controles ali para mudar o tamanho da distorção, o deslocamento da distorção, a evolução e assim por diante. Bem para você controlar bem esse glitch. Um Fractal Noise, que vai criar essa textura de fundo. O After Effects utiliza isso muito, por exemplo, nos seus presets de background, mas a diferença é que aqui vai ser projetado corretamente no ambiente 360. Na sequência, você tem um Glow. O Glow é a mesma ideia do Glow do After Effects. Ele vai pegar a área mais clara de acordo com o threshold que você estabelecer, que é o quanto das áreas claras que você quer pegar. E você pode determinar em Radius o tamanho do desfoque que ele gera em volta desse Glow. Brightness, o quão brilhoso. E saturação, você também vai trazer um pouco de cor. Daí você aplica esse brilho na imagem. E o último é o Sharpen. Ele vai aplicar mais nitidez, mas corrigindo já o ambiente 360 para que não fique nenhum vinco nas laterais. Quando você terminar de brincar com o seu VR, você pode agora exportar. Você sempre utiliza a versão que é dentro do ambiente REC retangular, não a opção do preview. Vem aqui em Arquivo, Exportar, e escolhe que você quer renderizar pelo Media Encoder. Assim que ele aparecer aqui no Media Encoder, você vai determinar que você quer o formato H264, e aqui do lado você vai ter os presets que você vai poder utilizar. Tem várias opções aqui de presets, e entre elas você vai encontrar aqui a opção de VR. Se você quiser fazer do zero, você não precisa utilizar o preset, você pode clicar aqui na caixinha, ele vai abrir a janela para você configurar. Nessa janela você vai determinar aqui, normalmente para corresponder à origem, para manter o máximo de qualidade. Determine um bitrate que seja grande o suficiente para o tamanho de resolução da sua projeção. No caso, como eu estou utilizando aqui em 4K, eu vou fazer um pouco mais de qualidade, algo próximo de 30 megas. Posso determinar também que eu quero utilizar o máximo de qualidade na hora da renderização. E aqui você vai ligar a caixinha indicando que o vídeo é um VR. E daí você vai definir se ele é monoscópico ou estereoscópico. Nesse caso, ele é monoscópico. Se você já quiser publicar, na versão atual, você tem mais opções de publicação. Você pode salvar na sua nuvem do Creative Cloud, no Adobe Stock, no Behance, no Facebook. E aí aqui onde você tem novidades, dentro do Facebook você já pode determinar qual que é a sua página. Você teria que vir aqui fazer um login para linkar com a sua página. Depois que você fez o login com a sua página, você vai determinar qual das páginas que você trabalha, que você quer utilizar. No caso, eu tenho a minha e a da TreinaWeb. Depois você vai determinar o título, então vou chamar aqui de VR Teste. Você pode já definir qual que é o conteúdo de texto que vai estar junto com ele. E também a privacidade. Então eu posso dizer se eu quero que seja para todos os meus amigos, que eu quero que seja público, se eu quero que seja particular e assim por diante. E quando ele terminar de renderizar, já posso pedir para ele excluir ao concluir o render. Essas opções aqui do Facebook vão ser as mesmas que você vai encontrar, por exemplo, se você acessar o YouTube. Eu tenho que primeiro conectar minha conta, depois qual que é o usuário dentro dessa conta que eu quero, qual que é a página em si. Eu posso adicionar mais páginas clicando aqui. Depois eu posso escolher qual que é a lista de reprodução, entre as listas de reprodução que você já tem criado no teu canal lá no YouTube. Título, descrição, privacidade. Você pode incluir também tags e aqui você pode incluir inclusive até uma miniatura. Nessa miniatura você pode escolher de um arquivo de imagem, então você poderia renderizar, criar uma imagem pelo próprio After Effects ou pelo Photoshop, e daí você pode trazer essa imagem, clicando aqui em escolher o arquivo, e você marca um arquivo do seu computador, ou você pode incluir um quadro de vídeo do filme, e daí você determina aqui o tempo. Então você poderia vir aqui e pesquisar qual que é o tempo mais interessante, pega esse tempo, 4:11, e determina aqui 4:11.
E que nem no Facebook, excluir o arquivo quando ele terminar de carregar. No caso, eu marquei para os dois. Quando ele terminasse de renderizar, eu já faria o upload nas duas contas com as configurações que eu determinei. Espero que tenham gostado dessa aula. A gente abordou aqui todas as principais ferramentas e agora vocês vão poder dominar o novo After Effects. Se você gostou da aula, não esquece de curtir, de comentar e acessar o portal da Treino Web para conhecer os cursos completos. Eu encontro vocês lá e até mais!